Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. O episódio de hoje tem como tema a história das mulheres na América Latina no século XIX e para conversar sobre esse tema convidamos a professora da Universidade de São Paulo, Estela Mares Scatena Franco. Não pretendo ser escritora. Ao fazer este trabalho, tão só me proponho fomentar o desenvolvimento de elevadas ideias que muitas de nosso sexo guardam ocultas no fundo de seu peito e as quais não dão expansão, talvez por um falso temor à crítica pública, deixando assim de manifestar os dons com que a providência nos dotou. Lástima que não conheçamos bem o que perdemos em contrariar nossas belas inclinações. Esse trecho é de um livro da pianista e escritora chilena Maipina de la Barra, intitulado Mis impressões e vicissitudes em mi viaje à Europa, publicado no ano de 1878. Assim como muitas mulheres que atuaram nos campos da escrita e das artes no século XIX, Maipina de la Barra apresenta um texto ambíguo. Se por um lado destacava não ter a pretensão de ser escritora, por outro incentivava outras mulheres a não deixarem de lado o que ela chama de elevadas ideias que trazem dentro de si. Dessa forma, Maipina de la Barra ressaltava nas entrelinhas as grandes possibilidades que as mulheres poderiam encontrar fora dos papéis tradicionalmente reservados a elas. A obra de Maipina de la Barra é um bom exemplo, entre tantos, do tipo de escrita produzido pelas mulheres ao longo do século XIX. Como estratégia para serem lidas e conseguirem ultrapassar os limites estabelecidos em sociedades patriarcais, muitas delas diminuíam retoricamente o valor de seus trabalhos. Ao fazerem isso, à primeira vista, reforçavam os ideais hegemônicos de feminilidade construídos ao longo de séculos. No entanto, uma leitura mais atenta dessas obras mostra que, ao escreverem, essas mulheres subvertiam profundamente o que se esperava delas e atuavam politicamente nos espaços possíveis naquela conjuntura. Durante muito tempo, as mulheres foram relegadas a posições secundárias também nos estudos acadêmicos. Felizmente, o cenário nas universidades se alterou bastante nas últimas décadas. Isso pode ser notado, por exemplo, na produção de historiadoras e historiadores que trabalham com a chamada História das Mulheres, corrente que esteve muito vinculada à renovação da história social ocorrida a partir das décadas de 1960 e 1970. Mais recentemente, foi a vez dos estudos sobre as relações de gênero multiplicarem-se. O que muitas dessas pesquisas têm demonstrado é que as mulheres latino-americanas participaram ativamente dos mundos da política e da cultura durante todo o século XIX. Dessa forma, contrariaram com muita frequência o ideal de domesticidade feminina, que as relegava à esfera privada e foi muito cultivado, especialmente entre as camadas dominantes. Durante as lutas pelas independências na América Latina, elas não desempenharam apenas ocupações supostamente femininas, como cozinhar, lavar, costurar ou cuidar de doentes e feridos. Sua participação foi muito, muito além. Elas se vestiram como soldados nos campos de batalha, como a brasileira Maria Quitéria de Jesus e a boliviana Juana Azurduy,
Foram também espiãs e mensageiras que atuaram em favor da emancipação política, como a mexicana Josefa Ortiz de Domínguez e a neogranadina Policarpa Salavarrieta. Azurduy e Salavarrieta, em especial, são atualmente consideradas heroínas nacionais, respectivamente na Bolívia e na Colômbia. Embora essas mulheres tenham claramente subvertido os papéis atribuídos ao seu gênero e se caracterizado pela rebeldia e pela não submissão, historiadores homens, principalmente no final do século XIX e início do XX, optaram muitas vezes por enfatizar aspectos supostamente oriundos da essência feminina. Assim, para serem incluídas entre os grandes nomes da história nacional, muitas dessas mulheres foram descritas como figuras domésticas e domesticadas, mães e esposas exemplares e caridosas. As atitudes dessas mulheres durante as guerras de independência foram justificadas muitas vezes pelos fortes sentimentos que carregavam, em oposição à racionalidade, supostamente típica dos homens. Esse enorme amor que sentiriam pela pátria é que as teria levado a comportamentos divergentes em relação ao que era considerado o padrão feminino. Ficava implícito nas narrativas desses historiadores que, após as lutas pela independência, as mulheres deveriam voltar ao lugar que lhes cabia, o lar. À época, ignorava-se que os papéis atribuídos aos gêneros nas sociedades são historicamente construídos. Vale destacar ainda que, mesmo que todas as mulheres estivessem em sociedades patriarcais, havia consideráveis diferenças étnico-raciais e de classe. Mulheres pobres, negras, indígenas, mestiças, frequentemente anônimas, participaram ativamente dos mundos do trabalho, da política e da cultura. Estiveram submetidas, sim, às estruturas desiguais das sociedades latino-americanas, mas foram também agentes de suas próprias histórias. Para discutir essas e outras questões, temos o prazer em convidar a professora da Universidade de São Paulo, Stella Maris Scatena Franco, especialista em História das Mulheres e das Relações de Gênero na América Latina do século XIX. Antes, porém, vamos com a Mariana, que traz a dica da hora desta semana. No programa de hoje, conversaremos um pouco sobre as relações de gênero na história e a história das mulheres na América Latina. Além das ótimas sugestões da professora Stella, deixamos mais uma dica para os nossos ouvintes: o livro As Lembranças do Porvir, da escritora mexicana Elena Garro. Se as mulheres no século XIX escreviam sobre assuntos que eram mais permitidos ao feminino, a moda, o cotidiano, o lar, no século XX elas foram ocupando aos poucos o debate público e tratando de forma mais explícita questões políticas, culturais e sociais, sem precisar tanto de algumas estratégias como colocar opiniões nas entrelinhas ou diminuir o valor de seu próprio trabalho. Claro que isso não quer dizer que as mulheres alcançaram total liberdade para expressar os seus pensamentos, ou que eram as vozes mais ouvidas em assuntos ligados ao mundo da política, por exemplo, mas alcançaram alguns espaços em que eram um pouco lidas. É o caso da literatura e da imprensa. Elena Garro é uma dessas mulheres, e o seu livro As Lembranças do Porvir tem um papel importantíssimo na história mexicana. Escrito entre 1952 e 1953, esse romance conta uma outra narrativa sobre um dos processos mais consagrados do passado do México, que é a Revolução de 1910. A Elena Garro mistura ficção e história para falar justamente dos resultados dessa movimentação política e principalmente da violência que sustentou o governo estabelecido após esse evento, conhecido como regime pós-revolucionário. Para isso, ela resgata a memória de um confronto dos anos 20 chamado Guerra Cristeira. E essa história vale a pena de ser lida pelas palavras de Garro. Curiosamente, o livro demorou 10 anos para ser publicado porque, claro, as mulheres ainda tinham muitas barreiras para colocarem as suas ideias em circulação.
mas quando editado, teve tanto sucesso que ganhou prêmios e até hoje é um dos marcos da literatura latino-americana. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, seja bem-vinda, Estela, ao nosso programa, professora da USP, Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a história das mulheres no século XIX e vamos começar então com uma questão geral que a Isabela vai fazer. Oi, Estela. Eu queria iniciar a discussão fazendo uma pergunta um pouco mais ampla a respeito da diferenciação de conceitos, tanto com relação à história de gênero, quanto em relação à história das mulheres. Porque hoje está muito em pauta essas discussões sobre gênero e sobre várias correntes teóricas acerca dessa temática. Então, eu acho que seria bacana a gente introduzir essa discussão, localizando os ouvintes do programa sobre essas conceituações básicas que distinguem o que é a história de gênero, o que é a história das mulheres, por exemplo. Aí eu gostaria que você começasse me respondendo isso, por favor. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, agradecer ao Valdir, ao Caio, Rodolfo, Calil, Isabela, dizer que eu estou muito feliz de participar e saudar vocês pela iniciativa tão importante, né, de fazer um programa de podcast de temas relevantes aí para a historiografia em geral e para nosso campo de história da América Latina em especial. Bom, sobre a questão que você coloca, Isabela, sobre história das mulheres, história de gênero, essa é uma questão importante, né, porque a gente ouve nas redes sociais sobre a questão de gênero e muitas vezes ela vem também carregada de preconceitos, porque isso acabou ganhando conotação política. E é importante dizer que gênero, primeiro, não é aquilo que chamam de ideologia de gênero. Gênero é um campo do conhecimento, é um campo do conhecimento histórico, um campo do conhecimento na área da filosofia, na área da antropologia, na área da saúde, é um campo multidisciplinar. E existe uma história, né, que leva até a criação desse conceito, do conceito de gênero, ou em história, como a gente fala mais, da história das relações de gênero. Durante décadas se estudou a história, principalmente história das mulheres, e dentro da história esse campo, ele ganhava esse nome, História Social das Mulheres, ou História das Mulheres, e ele foi criado, digamos assim, nos anos 60 e 70. Foi nesse momento, para e passo ao desenvolvimento do movimento feminista nos anos 60 e 70, que é um momento forte do movimento feminista, é um momento de ebulições políticas e sociais, não só na América Latina, no contexto mundial, mas então justamente nesse momento de grande efervescência política e social, o movimento feminista também se fortalece. Como a produção do conhecimento histórico, ou seja, a produção historiográfica, ela não é separada da realidade, na história também houve uma iniciativa de várias historiadoras e historiadores de estudarem mais sistematicamente a história das mulheres, né? Então, esse movimento historiográfico, ele surgiu ligado ao âmbito da história social, da história política, da história dos movimentos sociais, dos movimentos políticos, e ele veio com essa necessidade de dar voz a setores excluídos, que estava bastante em voga naquele momento. E as mulheres fazem parte de uma minoria social,
por conta, enfim, da questão do patriarcado, de terem sido oprimidas no seu direito à expressão, no seu direito à participação política. Então, essa tendência historiográfica, ela surge, da história das mulheres, surge nos anos 60 e 70, junto com esse movimento que reivindicava certos direitos às mulheres. O que foi muito importante, porque, enfim, as mulheres na história começaram a ser estudadas, os arquivos começaram a ser levantados, as fontes começaram a ser levantadas, uma certa memória também das mulheres, da história das mulheres e do movimento feminista também passou a ser construída, né? Então figuras icônicas ao longo da história, né, que tiveram um papel importante, começaram a ser lembradas, rememoradas, né, no Dia das Mulheres, enfim. Então isso tudo é importante. E trabalhos críticos, historiográficos também, analisando o papel dessas mulheres. Acontece que nos anos 80, principalmente, né, passada essa primeira fase aí dessa historiografia das mulheres, alguns questionamentos passaram a ser feitos em relação a essa história das mulheres que vinha sendo produzida. Não um questionamento no sentido de desbancar essa história, porque considera-se que todos os avanços obtidos em termos de pesquisa foram muito importantes. Mas algumas limitações se apresentavam, como, por exemplo, o fato de que só mulheres, em geral na história das mulheres, principalmente as mulheres eram estudadas. Então, quer dizer, e a sociedade é um todo muito complexo. Então, quando você particulariza as mulheres, você entende esse grupo como um grupo especial e não vê ou vê menos as relações que se estabelecem entre os diferentes grupos que compõem a sociedade. Então, a história das relações de gênero, ela surge com esse termo de relações justamente para ver essa perspectiva relacional das mulheres com outros grupos da sociedade e também as relações existentes internamente nesse grande grupo que foi chamado de grupo de mulheres. Considerar a história das mulheres significa persistir numa ideia de que mulher é uma categoria única, unívoca, né? E não é atravessada por várias diferenças. E hoje a gente sabe, estudando gênero, e gênero surge com essa perspectiva de ver essas diferenças no interior dessa categoria, então, diferenças que têm a ver com a questão étnica, com a questão social e de classe, com a questão religiosa, com a questão etária geracional. Todas essas diferenças acabam por demonstrar que as mulheres não compõem uma categoria unívoca, ela própria é uma categoria bastante complexa e observar as relações entre esses diferentes grupos é importante. Então, o gênero evoca também a necessidade de observar as relações não só das mulheres com os outros grupos sociais, como a relação entre os diferentes grupos presentes no interior da categoria mulheres. E, mais recentemente, os estudos de gênero começaram a abarcar também outros grupos, como homossexuais, transexuais, intersexuais, a questão da travestilidade, quer dizer, todas essas questões ligadas ao que a gente poderia chamar de diversidade sexual acabaram entrando como parte dos estudos de gênero, e também os estudos sobre masculinidades acabaram por fazer parte dos estudos de gênero. Então, o gênero se mostrou, a partir dos anos 80 até hoje, como um campo bastante amplo, um campo multidisciplinar e muito importante para enriquecer os primeiros estudos que foram os estudos de história social das mulheres. Bom, Estela, muito obrigado. Acho que essa resposta vai ajudar muito a gente a clarear um pouco esse campo, né, que, como você falou, traz muitos preconceitos, né, e um uso político que é feito sobre isso, e é importante a gente olhar para isso historicamente para a gente entender melhor de onde que vem essa discussão aí das questões de gênero, né. E aí, então, agora a gente vai entrar mais no século XIX, né, que é o período que você estudou, e durante muito tempo a gente sabe que existe um campo de estudos muito amplo sobre a questão dos espaços públicos na América Latina no século XIX, e essas análises priorizaram muito a participação masculina, né, nesse período. Mas, atualmente, muitas pesquisas vêm tentando mostrar como as mulheres atuaram publicamente, né, nesse período aí, inclusive participando dos movimentos da independência, da América Latina e tudo mais.
E quais foram as estratégias que as mulheres usaram no século XIX para atuar politicamente nesses espaços que eram majoritariamente masculinos, né? Você consegue mapear para a gente um pouco essa questão? Caio, a participação política das mulheres no século XIX, ela não podia se dar pelo que a gente entende, assim, pelos caminhos formais. Estou falando, assim, do exercício dos direitos políticos. A mulher não podia governar politicamente em âmbito público. Então, estava vetado a elas o acesso aos direitos políticos. Isso começa a ser muito fortemente reclamado pelas mulheres internacionalmente na segunda metade do século XIX, com aquilo que a gente conhece como o movimento sufragista, o movimento das sufragetes. De todo modo, mesmo que elas estivessem vetadas a esse acesso formal, a esse direito político, as mulheres participavam politicamente, não pelos caminhos oficiais, né, mas participavam. O fato de só no fim do século XIX, ou na segunda metade do século XIX, ter havido esse pleito mais direto, um movimento organizado para se buscar a participação política, acabou criando uma certa ideia equivocada de que as mulheres só buscaram primeiro, antes do direito à política, buscaram primeiro se introduzir no universo da cultura, né? Buscando o direito à educação, buscando escrever e publicar, então chegar ao público por meio desse caminho, pelo meio do caminho da cultura, do exercício da cultura, né? Da prática da escrita, e que elas chegariam, isso seria um degrau, um estágio para chegar à política depois. Me parece que as coisas são mais misturadas do que a gente poderia imaginar, que essa separação é um pouco artificial. Por quê? Participar culturalmente já era, se a gente for pensar, um ato político, porque ele não era bem-vindo. Muitas mulheres sofriam críticas, preconceitos, eram colocadas no certo ostracismo social, porque participavam publicando livros, publicando em jornais, e participações nas quais, às vezes, elas acabavam dizendo o que não se esperava de uma mulher, como, por exemplo, emitir alguma opinião sobre política. Então, participar culturalmente era em si já um ato político, só que era uma forma que a gente poderia chamar de uma forma oblíqua de participação, não era uma forma direta, era uma forma velada, mais velada ou enviesada. E até para isso, para participar assim desse universo cultural, era preciso criar estratégias. Existia toda uma retórica, né, das mulheres escritoras, por exemplo, quando elas buscavam essa participação no âmbito da cultura. Então, muitas delas, se você percorrer os textos que foram escritos por elas, muitas delas recaem numa prática, né, de se autodesqualificar, de se autodepreciar. Isso que eu escrevi não serve para muita coisa, né? Mas ao mesmo tempo elas estavam lá escrevendo e publicando. Diziam muitas vezes que não queriam nada com aquilo. Para citar um exemplo, que é um exemplo que eu gosto sempre de citar, tem uma escritora cubana. Cuba não era nem independente no período que ela escreveu, foi em 1840 que ela escreveu. Ela escreveu um romance chamado Sabe, S-A-B, é o título do romance. Sabe era um escravizado mestiço, e o nome dela é Gertrudis Gomes de Avellaneda. Ela escreve uma obra em que ela critica a escravidão fortemente num país que era um país fortemente escravocrata, ainda vivia da escravidão, ainda tinha escravidão, só muito posteriormente seria abolida, e ela, mais do que isso, aproxima a condição de falta de liberdade do escravo à condição de falta de liberdade da mulher. Então, além de ser um romance anti-escravista, é um romance que tem, a gente não poderia dizer que é feminista, mas ele critica a condição de opressão das mulheres. E a despeito disso tudo, na abertura da obra, ela diz assim: escrevi esta obrinha, essa obrita, essa pequena obra, sem nenhuma pretensão. Então ela um pouco quer antecipar para o leitor que ela não tinha nenhuma pretensão política com aquilo. Então esse tipo de retórica é uma espécie de passaporte
para que essas mulheres adotaram uma espécie de estratégia que funciona como um passaporte para entrar no domínio público. E assim, por outro lado, além dessa participação mais oblíqua, né, mais enviesada, houve e sempre houve participação do mundo da política de forma mais efetiva. Então, um dos exemplos é o da participação das mulheres nas guerras. As guerras de independência na América Latina compõem um tema muito rico para quem quer estudar e conhecer trajetórias dessas mulheres que participaram dessas guerras, né, ocupando diferentes papéis, desde aqueles papéis que eram considerados mais naturais, digamos assim, as mulheres, né, então cozinhar para os soldados ou então, cuidar da alimentação, cuidar dos feridos de guerra, como enfermeiras, que essas atividades eram consideradas quase que como uma extensão do que as mulheres já faziam nas casas, mas também atividades que fugiam um pouco desses papéis tradicionais de gênero, que seriam, por exemplo, a própria atividade de soldado, da mulher soldado, muitas vezes elas se vestiam como homens para participar do exército, e também como espiãs, trabalhando, por exemplo, tem o caso de uma Policarpa Salavarrieta, da Nova Granada, né, que se era costureira, então ia na casa costurar na casa de pessoas do exército realista, e ali buscava informações e passava para o exército revolucionário, que é do qual ela ajudava. E outras guerras para além da guerra de independência, né? Tem o caso da Guerra do Paraguai, aquelas que ficaram conhecidas como residentas e destinadas. E no caso da Guerra do Pacífico, que envolveu o Chile, a Bolívia e o Peru, também no caso do Chile tinham as cantineiras, e no caso da Bolívia, as que ficaram conhecidas como rabonas, que era até também um título pejorativo, porque foi dado pelo exército do lado opositor. Então, seja por meio oblíquo ou direto, essa participação política sempre existiu, ela não é algo só do fim do século XIX, só da segunda metade do século XIX. Nesse momento, ela se tornou, digamos assim, uma busca pelo direito à participação política, pelos mecanismos formais, pelos mecanismos oficiais. Tá? Mas ela sempre existiu. Obrigado, Stella. Essa resposta eu acho que ajuda a dar um panorama bem interessante para quem está interessado em ver trajetórias individuais e esse campo muito maior de atuação das mulheres no século XIX do que a gente pensa, ou do que o senso comum pensa. Eu queria continuar nessa toada, mas perguntar para uma historiadora o que muda nessa história das mulheres, pensando o século XIX e o século XX. Assim, em que medida essas mudanças históricas acabaram trazendo transformações na condição das mulheres nas sociedades, principalmente latino-americanas? Os contextos são muito diferentes. Já no começo do século XX, né, um momento também de grandes transformações, quer dizer, o momento das vanguardas artísticas, né, na América Latina e na Europa, quer dizer, as mulheres tiveram participação, e nesse contexto já de início do século XX, você tem, mulheres que se envolvem com a política junto a movimentos político-ideológicos mais voltados à esquerda, então anarquistas, socialistas, comunistas. Então, quer dizer, é uma participação política em áreas, também em campos que, né, fazem a crítica a um certo status quo, né, a uma certa posição dentro da política. Então isso tudo vai mudando. No início do século XX, você já tem mulheres que participam desses movimentos, sejam artísticos, sejam políticos, que não acreditam que seja necessário ficar recorrendo a essa retórica toda, essas estratégias que eu comentei, né, de autodesqualificação. Então tem uma ação mais afirmativa já a partir do século XX em relação à posição da mulher, à participação da mulher e etc. Né? Então isso já vai se alterando. Nos anos 60 e 70, com a chamada segunda onda do movimento feminista, né, assim, a própria ideia das ondas do movimento já foi criticada porque ela imprime certa linearidade, ou uma ideia de linearidade, primeira onda, segunda onda, terceira onda, num movimento que a gente sabe que não é nada linear, ele é todo cheio de idas e vindas.
Mas os anos 60 e 70 foram também anos de questionamento muito radical, né, em relação a essas hierarquias que existiam entre homens e mulheres e tal. Então, quer dizer, tudo isso imprime uma diferença grande. A mulher, então, entra de forma definitiva no mercado de trabalho, participa politicamente, ganha um espaço muito grande para além da casa, para além do privado. Então isso vai, quer dizer, essa malha ela vai se abrindo, né? E a mulher vai participando e ocupando esses espaços. No entanto, há uma projeção, uma expectativa em relação ao comportamento das mulheres que foi muito fortemente forjado lá no século XIX e que vai ter uma perenidade, vai continuar até os dias de hoje, inclusive. Então, no século XIX se acentuou muito uma ideia que a gente poderia chamar de culto à domesticidade feminina, né, que é justamente a separação das esferas sociais demarcadas de acordo com os sexos. Então a mulher estava nessa concepção atrelada ao privado e o homem à esfera pública. E isso foi tão forte que acabou passando a ideia de que é quase como se fosse da natureza da mulher, da sua essência, agir dentro desse padrão de domesticidade, de cuidar só do que tinha a ver com isso, cuidado dos filhos, cuidado da casa, cuidado do marido, cuidado com os enfermos. Então as mulheres teriam uma sensibilidade especial para isso, de acordo com essa visão, que vinha de uma concepção de que as mulheres justamente eram mais frágeis e não eram aptas para o trabalho fora de casa, eram mais ligadas às emoções do que à razão. Então, quer dizer, tudo isso levava a mulher a esse lugar. A gente sabe que isso é uma construção que está na ordem do discurso, porque na prática a situação não era exatamente essa. Mas é um discurso tão poderoso que ele tem um impacto muito forte na realidade, e é tão poderoso que persiste até os dias de hoje. Então, por exemplo, tem pesquisas aí sobre esse contexto da pandemia que mostram que, apesar dos homens trabalharem, se incumbirem dos trabalhos domésticos mais do que acontecia no passado, as mulheres, com essa questão do isolamento social, acabaram ficando mais sobrecarregadas em relação aos trabalhos, com os cuidados da casa, cuidados com os filhos, educação dos filhos e tal. Não é geral. Teve uma mudança significativa, mas isso ainda persiste, os próprios dados mostram isso. Então, é tão poderosa essa ideia dessa separação das esferas que isso persiste até hoje. Então, mesmo depois de conhecermos toda a história do movimento feminista, desde o fim do século XIX, com sufragismo, passando por propostas mais amplas na segunda metade do século XX, a gente ainda segue entendendo que as mulheres são dotadas de uma essência particular que tem justamente essas características do cuidado, da fragilidade, do altruísmo, da caridade. Então, essa permanência está muito na expectativa que se tem desse comportamento das mulheres e está muito no imaginário que é construído sobre elas, porque na prática elas sempre tiveram, como já falei antes, inseridas nos outros espaços, mas a expectativa permanece e isso tem um impacto na realidade. Então, quer dizer, tem mudanças como sempre na história, tem esse jogo entre mudanças e continuidades, tem mudanças significativas, tem mudanças fundamentais, mas essa expectativa e esse imaginário de que a mulher tem um senso especial, um senso particular que a leva para esses campos do doméstico, isso ainda persiste muito fortemente. Você está ouvindo Hora Americana. Estela, no começo da sua entrevista, né, você fala muito sobre a questão de como o historiador trabalha com as questões do seu tempo, né? A própria questão da história das relações de gênero e mesmo a história social das mulheres, né, elas começam a ser desenvolvidas a partir de problemas que se apresentaram naquele momento histórico específico e vem se apresentando até hoje, né, como você tem destacado. Hoje, para além das questões de gênero, assim, que estão na ordem do dia, também a gente tem outras questões que
que também se colocam como questões essenciais, né? A questão étnica, fala-se muito hoje também de interseccionalidade, né? Por exemplo, nas ciências humanas. Então, não só, por exemplo, a história das mulheres, mas a história, por exemplo, das mulheres negras. Existe uma diferença entre uma mulher branca e uma mulher negra, existe a diferença entre uma mulher rica e uma mulher pobre, uma mulher das classes trabalhadoras, uma mulher de elite. Como que é a história das mulheres, a história das relações de gênero, e se a gente for pensar especificamente no século XIX, como que a gente lida com essas diferenças, né? Não só essa questão específica associada ao gênero, mas também as questões associadas à etnia, à classe social. Como que isso se dá no século XIX? Valdir, essa questão da interseccionalidade, né? Interseccionalidade é um conceito que também forjado recentemente no bojo do desenvolvimento dos estudos de gênero, que tem muito a ver com a ideia das relações no interior da categoria mulher, porque essa categoria ela é atravessada por múltiplas clivagens, como você mesmo disse, né? Classe, raça, etnia, a gente poderia pensar em geração, religião, enfim, uma infinidade de clivagens sociais. E aí, pensar que esses grupos, eles podem criar afinidades ou rivalidades é bastante importante, porque daí você vê esse grupo como um grupo não absolutamente coeso, ou não naturalmente coeso, não marcado por uma essência também, porque ele é histórico, ele é social, então ele tem a ver com essas questões todas que demarcam as separações na sociedade, né? E analisar essas relações é sempre importante. No caso específico da interseccionalidade, que a gente costuma pensar principalmente na questão de etnia, gênero e classe, condição social, digamos assim, a preocupação vem muito do fato de se buscar entender a sobreposição das exclusões. Então, como carregar essas três exclusões, por exemplo, uma mulher em primeiro lugar, que já é uma minoria social, negra ou indígena, por exemplo, portanto, parte de um grupo que foi historicamente excluído, historicamente dominado e desprovido de poder material, de dinheiro, né? Então, uma mulher negra e pobre, por exemplo, como essa sobreposição das exclusões traz consequências práticas, reais, em termos da vida na contemporaneidade, isso traz impactos, assim como, por exemplo, não conseguir o emprego, ter um salário menor, né? Então, há pesquisas que trabalham, que forjaram, inclusive, a ideia de interseccionalidade e que vem desse campo, do campo dos direitos, do direito e dentro do direito dos direitos humanos. E isso passa para a história, para nós, de forma muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente olha as fontes históricas, que a gente está estudando um determinado evento, um determinado fenômeno no passado, um período, como as independências na América Latina, por exemplo, a gente vê que certas mulheres que participaram das independências e que eram justamente excluídas dos setores mais favorecidos, eram mulheres pobres, indígenas, né, mestiças. Sobre essas mulheres, até os registros ficaram mais comprometidos, porque, por exemplo, em processos judiciais que acabaram julgando ou avaliando a participação política dessas mulheres, muitas vezes aparecia só o primeiro nome dessa mulher, Maria. Bom, como você vai investigar mais sobre essa mulher se você só tem o primeiro nome? E há até um número expressivo de mulheres fichadas, que têm processos judiciais sobre elas, mas muitas vezes esses nomes aparecem de maneira muito fragmentária. Ao passo que uma mulher que era dos setores dominantes, uma mulher branca que se envolveu politicamente também, tanto existe um registro, enfim, mais específico sobre a vida dela, relatos, biografias, autobiografias, memórias em que essas figuras aparecem, como também é possível saber, por meio de pesquisas, que
elas acabaram sofrendo uma espécie de comutação de pena, né, um alívio de penas que poderiam ser muito maiores, que aí foram mais comuns, digamos assim, entre aquelas mulheres que não eram dos setores dominantes. Também nesse caso há essa diferença que deve ser considerada entre as mulheres que tinham posses e as mulheres que não tinham posses. Para encerrar essa pergunta, eu não posso deixar de lembrar de um trabalho muito importante que foi feito no bojo da história das mulheres, né, da história social das mulheres, que foi o trabalho da Maria Odila da Silva Dias, Cotidiano e Poder, em que ela mostra lá as mulheres negras escravizadas ou libertas, né, no século XIX, e as atividades em que elas se empregavam, né, a que elas se dedicavam, ou seja, para as mulheres negras e pobres no século XIX, não existia essa separação entre o público e o privado, essa coisa do culto à domesticidade que a gente tanto afirma num discurso que ele é muito mais voltado para as mulheres de elite. Então, no fim das contas, ele é mais projetado para essas mulheres brancas e das elites. Porque, na prática, a gente vê que não existe condenação do trabalho da mulher negra, que sempre trabalhou. A própria ideia de separação das esferas, ela é, de certa maneira, demarcada por essa separação já dos grupos sociais. Ela se remete mais à mulher branca e de elite, porque a mulher negra e pobre sempre esteve presente nessa esfera pública, por exemplo, no âmbito do trabalho. Desde o doutorado, você tem estudado uma fonte muito rica, que são os relatos de viagem feitos por latino-americanos no século XIX. Quais semelhanças e diferenças nesses textos escritos por viajantes, homens e mulheres, é possível observar? A primeira coisa é pensar que essas diferenças nos textos, relatos de mulheres viajantes de um lado e relatos de homens viajantes de outro, se elas existem, essas diferenças, elas não existem por conta de uma especificidade essencial das mulheres. Se fosse assim, a gente recairia naquela questão do essencialismo biológico que eu estou aqui criticando fortemente. Mas como há uma pressão social, uma expectativa forte de que as mulheres se comportem de uma determinada maneira, isso acaba aparecendo no discurso, ou seja, isso acaba aparecendo nos textos, nos relatos dessas viajantes. Então, a gente poderia dizer que as mulheres ou têm uma certa tendência a retratar os espaços retratar mais os espaços interiores, o ambiente da casa, a família, etc., como tendência, ou a tratar mais dos chamados assuntos amenos, a moda, a roupa, as festas, etc. Mas isso tudo tem que ser muito relativizado, porque a depender do foco, da luz que a gente jogue sobre isso, a gente pode acabar valorizando justamente aquilo que está mais evidente, sem a gente ler nas entrelinhas e buscar o que está para além desse discurso mais normativo. A política, por exemplo, ela aparece de modo enviesado, mas a gente tem que ler. Porque se a gente não procurar, é capaz da gente ler só o que está no primeiro plano, mas então a política aparece com um discurso cheio de ambiguidades, porque elas não podiam ser tão diretas, porque podiam ser retalhadas, e eram. Muitas, inclusive, tinham que escrever com pseudônimos, porque não queriam publicizar suas identidades. Então, algumas, para ir por esse discurso mais enviesado, quando iam falar de política, falavam assim, eu não sou dotada de tantos estudos, de tanto conhecimento para escrever sobre isso, que eu deixo aqui é uma simples consideração, sem nenhum tipo de pretensão. Mas a gente vê que ela estava lá e estava
escrevendo. Então, há uma tendência a se produzir um relato que é mais marcado por isso que seria, digamos, tipicamente feminino. É muito entre aspas esse tipicamente feminino. Tem uma análise de relato de viagem de mulher que eu gosto bastante, que é de uma autora, crítica literária chamada Adriana Mendes Ródenas. Ela entende essas viagens dessas mulheres do século XIX como viagens que um pouco reproduzem uma espécie de ofício profissional, mas sem que as mulheres considerassem isso, né? Então, muitas vezes é como se elas viajassem como um passatempo, por um passatempo. Mas se você for ver, na realidade, tem mulheres que foram correspondentes de periódicos, viajavam para outros países, por exemplo, para uma exposição universal que estava acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa, e escreviam crônicas e essas crônicas eram publicadas em periódicos. Então, elas eram correspondentes desses jornais. Quando um homem viajava com essa função, ele se assumia como tal. E a mulher, quando viajava com essa função, não se assumia como tal. Então, a perspectiva dessa autora é de entender que essas mulheres, mesmo que elas não assumissem como um ofício profissional, elas viviam essa experiência como um ofício, mesmo que isso não fosse declarado. Por exemplo, mulheres que não eram botânicas de formação, mas que praticavam algo muito parecido com aquilo que os botânicos viajantes faziam. Então, viajavam, iam conhecer determinados lugares e reproduziam, né, por meio de desenhos, espécies naturais da fauna, da flora. Elas faziam, às vezes, de botânicas, não se assumiam como tal. E isso é muito comum, mesmo no século XX, menos depois da segunda metade do século XX, mas até os anos 60 e 70, muitas mulheres terem atividades profissionais, ajudarem na renda familiar, mas quando você vai perguntar para ela o que elas fazem, elas dizem, sou dona de casa, por conta dessa pressão que existe. E para quebrar um pouquinho, já terminando, quebrar um pouquinho essa coisa de que, bom, a mulher tinha, o discurso estava mais marcado pela domesticidade e o discurso masculino estava mais marcado pela racionalidade. É verdade que tem uma tendência a ser dessa maneira, a gente consegue até quantificar um pouco isso, se a gente for fazer um estudo com esse objetivo quantitativo, dá para ver que os temas, há um peso de temas para as mulheres e de outros temas para os homens, então mais a política para o homem, mais o doméstico para a mulher, mas isso não é regra. E há essas nuances, e essas nuances têm de ser evidenciadas, essa é a minha perspectiva. E no discurso dos homens, aí de muitos trabalhos muitos relatos de viagem que eu li nesse trabalho recente, que foi a minha livre docência, defendida em 2017, o livro foi publicado em 2018, a gente consegue ver nesses relatos de homens também quebras e nuances, então não é o tempo inteiro que eles são extremamente racionais e objetivos e estão no universo da política e na esfera pública. Stella, excelente entrevista, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre essas questões que são muito interessantes, mas para terminar, infelizmente, né, temos que terminar, a gente queria te pedir dicas culturais, podem ser livros, filmes, hoje em dia séries, né? Vários dos nossos entrevistados aqui têm indicado séries também. Então, assim, indica pra gente alguns meios culturais aí para nós, né? E para os nossos ouvintes se aprofundarem um pouco mais sobre essas temáticas da história das mulheres, história das relações de gênero, especificamente pensando no século XIX. Vou fugir um pouquinho do script aqui, vou recuar no tempo, né? Porque pensando no século XIX, eu queria indicar um filme, não sei o quão fácil é ter acesso a ele, hoje em dia está mais fácil, né? Mas o filme se chama Camila. É um filme de 1984, é um filme argentino dirigido pela Maria Luisa Bember. Ele conta a história de uma jovem chamada Camila O'Gorman,
que se apaixona por um religioso, por um padre, né? E eles têm um caso de amor, e ele também se apaixona por ela, ele abandona, né, a igreja para viver com ela, e ambos são fuzilados depois de descobertos. Era um período também, 1840, em que a Argentina vivia sob uma ditadura, sob o governo de Juan Manuel de Rosas, que era, enfim, um governo que apoiava muito a igreja, a intromissão da igreja nos assuntos públicos. Então, essa foi uma questão que ganhou relevo. Ela é baseada numa história real, né, da Camila O'Gorman. Então eu acho que pode ser um bom filme para ver como, a despeito, né, da questão da mulher ser considerada frágil, indefesa, etc., ela assume uma posição e acaba recebendo a pena capital. Então acho que é um exemplo legal, assim, para vocês acompanharem. Ainda no universo da América Latina, mas já fugindo um pouquinho do período, queria indicar a série Sor Juana, que é uma série acessível hoje, né, por essas plataformas e tal, que conta a história de uma monja do México, né, no século XVII. Uma mulher que escreveu muito, que debateu ideias assim numa esfera bastante intelectualizada e majoritariamente dominada pelos homens. Então travou debates filosóficos, teológicos, e também escreveu toda uma documentação privada muito interessante. E aí a série retrata a figura dessa personagem, dessa mulher, muito interessante de ser conhecida. E queria citar um livro, para também ficar na América Latina, que é um livro chamado Peregrinações de uma Pária, e foi escrito em 1838 por uma autora chamada Flora Tristan. Ela nasceu na França, mas ela era descendente de pai peruano e mãe francesa. Ela era filha de pai peruano e mãe francesa. O pai e a mãe, o pai era católico e a mãe era protestante, então o casamento do pai e da mãe não foi considerado legítimo pelos católicos no Peru. Mas a Flora Tristan, ela volta para o Peru, um determinado momento da vida, ela se divorcia do marido e ela volta para o Peru, omitindo a condição dela de divorciada, e ela vai tentar reaver a herança paterna, porque a família peruana era das camadas abastadas. E ela não consegue. E aí, por toda essa situação, ela tem de viver numa sociedade bastante preconceituosa, ela tem que omitir a condição dela de divorciada. Ela tinha 2 filhos que ela deixou na Europa, ela não pode declarar isso publicamente, e ela não consegue absolutamente nada. E quando volta para a Europa, ela se envolve com um movimento, né, de uma corrente chamada de socialismo utópico, e ela vai ter uma atuação mais forte no que diz respeito ao envolvimento com movimentos sociais. Então é uma figura muito interessante, e no Peregrinações de uma Pária é um relato de viagem. Ela vem para a América, da França para o Peru, e conta toda essa história que ela escreve, obviamente, depois de voltar para a França, né? Resolve, então, colocar publicamente toda a história de vida dela. Então, eu acho que são exemplos, aí um filme, um livro e uma série que são bastante interessantes para ampliar o repertório aí de quem está interessado a começar a ver essas personagens mulheres que, enfim, são tão inspiradoras. Bom, Estela, muito obrigado pela entrevista, acho que foi maravilhosa. Eu acho que apareceu uma coisa que eu particularmente admiro muito nos seus trabalhos também, que é esse cuidado na leitura das fontes, né? De tentar o tempo todo não ler o que a mulher fala como essa questão da essência feminina, e mostrar como é complexa a participação das mulheres e a forma como elas escrevem, como elas se articulam na sociedade do século XIX. Mas olha, eu que agradeço muito, para mim é uma honra ter participado desse programa, acho super legal. Quando eu recebi o convite, imediatamente
Eu aceitei porque acho que a iniciativa de vocês é louvável, é algo que estava aí esperando para acontecer, né? A pandemia é péssima, a situação é horrível, a condição política em que a gente vive é das piores, mas ela trouxe alguma coisa que é movimentar esses canais, né, para a gente poder mostrar o nosso trabalho, né, e a qualidade do que a gente faz, das pesquisas em América Latina, que é um campo tão rico a ser estudado, e ao mesmo tempo no Brasil, tradicionalmente, muitas vezes deixado de lado, sem se dar a importância que ele merece. Aqui termina o podcast Hora Americana. E esse podcast é um projeto de extensão interinstitucional contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. No episódio de hoje utilizamos 2 canções. A primeira foi Maria Landó, gravada por Susana Bach. A música é de César Calvo e Chabuca Granda. Foi lançada no disco Poesia e Canto Negro, lançado pelo Egren em 1987. E a canção, gravada por Chavela Vargas, Paloma Negra, no disco homônimo Chavela Vargas, lançado pela RCA Victor, no México, em 1961. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio e TV Unicamp. E daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Contamos com a sua audiência. Até breve.